Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium para a gente continuar nosso papo sobre abril, claro, falando de lua cheia no dia 23. Estou tentando gravar um pouco antes agora para dar um tempo para a gente maturar sobre esses ciclos mais importantes de lua nova e de lua cheia. Se você é novo por aqui, está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, é uma honra ter você aqui para a gente bater papo, aprendizado. Se você está de volta, você já conhece o canal. E me apresentando um pouquinho, eu estudo astrologia desde 99, atendo há 17 anos e estamos aqui num eterno aprendizado, nunca deixei de ser estudante. E eu queria abrir esse vídeo agradecendo você que confia em mim e que se inscreveu no canal. Vocês sabem, eu fiz umas comemorações aqui no Instagram de que cruzamos aí a barreira dos 5.000. E eu brinquei que para quem os youtubers muito famosos e tal, talvez deem muita risada, mas para mim é uma conquista muito especial. Primeiro porque eu dedico um tempo enorme nesses materiais, o que me faz te convidar a se inscrever, especialmente se você está de volta. O YouTube mostra as contas que de repente voltam e que não são inscritos ainda, então tem uma oportunidade da gente estar mais juntos se você se inscrever. O seu like me ajuda demais. Mas mais do que ser 5.000, dessas barreiras que sim são importantes para quem cria conteúdo, lógico, mas é o contato com vocês e poder aprender sobre vocês e ter um contato mais perto. Quem está se comunicando comigo sabe disso. E, enfim, queria agradecer vocês porque a gente está nesse mundo fast food e eu costumo brincar que não dá, até por isso que eu tenho dado mais ênfase no YouTube do que no Instagram, porque não dá pra gente falar de astrologia sem falar muito. É muito complexo, não é fácil de entender, então a gente vai de pouquinho fazendo esses recortes, mas não desanime. Se você está nessa jornada há pouco tempo ou há muito tempo, vamos junto, vamos criando essa conexão. Por isso Conectarium, porque a astrologia tem muito a dar pra gente. E eu tô fazendo esse vídeo um pouco antes, hoje, no dia 14 de abril, no domingo, porque a gente tá num turbilhão dessa cascata de eventos no céu, que eu até já mudei o nome para montanha-russa nesse vídeo aqui, e a gente poder esmiuçar um pouco. Quem já é do canal sabe que eu divulgo no início de cada mês a nossa jornada astrológica para a gente entender da onde a gente está vindo. O que eu quero aqui com vocês é que vocês tenham essa visão de helicóptero, porque se a gente faz um recorte muito estreito, ou se a gente ver só um pedacinho dessa história, né? Claro que a gente sempre tem que dar um recorte astrologicamente, porque senão fica infindável. Mas a gente tem que entender os panoramas mais importantes que estão no céu agora. E eu queria falar um pouco disso fazendo a conexão com a lua cheia. Vamos lá, vamos juntos aqui. Chegamos nessa culminância de uma lua cheia em Escorpião. Então eu queria fazer um paralelo desse momento todo, da força desse momento de abril, que é tão fundamental. Vamos falar aí de vários assuntos. Eu vou colocar também rapidinho o mapa do Brasil para a gente ver. Convidar você a pensar nesses graus todos. Vou passar muito rapidinho, tem vários cards aqui para colocar para vocês, da jornada do mês e cada ponto importante dessa jornada que eu fui fazendo vídeos ao longo da caminhada aqui, do que me vem uma inspiração de falar com vocês, né? Então tem o Mercúrio retrógrado, tem a própria jornada em si, tem a conjunção Marte-Saturno, que é super importante, que eu gravei, tem até do mês anterior. Nós vamos falar dessa força marciana que está no céu, de Marte como regente de Áries, como a questão dos eclipses estarem acontecendo nesse eixo. Então é interessante dar uma olhadinha no vídeo de Marte e Plutão também. Então todos os links aqui embaixo na descrição para você. E, de novo, considere se inscrever porque todo mês tem coisa nova aí para você, tá bom? Bom, vamos lá. Chegamos aqui nesse ponto de culminância, né? Eu quero fazer alguns retrospectos aqui com vocês. Então estamos nesse ciclo, também coloco isso no vídeo da lua nova, né? O plantar ali no eclipse de Áries, a lua crescente, que nem foi ainda, vai ser amanhã para mim, né? Mas para vocês que forem vendo ao longo da caminhada, em Câncer, o ponto de culminância, então, que a gente vai falar nesse vídeo, da colheita em Escorpião, e a lua minguante no dia 1º em Aquário, certo? Eu queria falar de novo, porque é importante a gente repetir isso, da montanha russa de eventos que a gente está no céu e dar essa visão de helicóptero que eu falei para vocês. Primeiro de tudo, que nem tá aqui, também tem todos os vídeos aqui, e nos cards em algum lugar vocês vão achar, a gente entender, indo para o macro, né, antes de ir para o específico,
do momento histórico de Plutão em Aquário. Então, nós estamos no mundo com uma fragilidade gigantesca de revolução, né? Então, assim, tudo está com uma energia por um fio. Eu tenho comentado muito que nada me surpreende do ponto de vista né, de ver na Terra o que o céu está falando, né? Então, nada de eventos vai me surpreender, porque a gente está nesse momento de rompimento, né? De rompimento com o status quo. Eu também estou aqui na minha fornada de vídeos, preparando um vídeo sobre as grandes conjunções da década, que é interessantíssimo a gente pensar, que a gente vem lá de um rompimento do status quo em 20, a construção de um novo que ainda não está pronto em 21, 22, com Urano e Saturno em quadratura. Depois nós temos agora Plutão ingressando em Aquário, ingresso nesse signo, a conjunção Júpiter-Urano e por aí vai. Depois vou deixar de spoiler para vocês pensarem nesse vídeo quando ele sair. Mas eu queria fazer esse recorte onde nós estamos agora, que a gente tem muito evento importante encavalado em pouco tempo, dentro desse guarda-chuva de Plutão em Aquário, que é a revolução, que é o não se conformar com o status quo, o poder mudando de mão de uma maneira muito radical. Os vídeos de Plutão em Aquário, dediquei 4 longos vídeos para falar sobre isso, vale a pena dar uma olhada lá. O simples fato, pessoal, a última passagem de Plutão em Aquário ser na época de revoluções tais como as francesas e americanas, né, que é um ponto muito importante, apesar da Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, ainda estar com Plutão em Capricórnio, no finzinho, ali em 27 graus de Capricórnio, está nesse limiar, né, nesse período histórico revolucionário, onde se rompe com o velho num espírito de rebeldia muito importante, que a gente está com esse guarda-chuva de Plutão em Aquário, ingressando agora em 2024. Temos lá em setembro uma pequena volta para Capricórnio, que também é importante, a gente vai falando sobre isso ao longo do ano, junto com a temporada de eclipses em setembro. Então tem esse momento histórico de divisor de águas, que traz esse tom de rebeldia, dentro de um ciclo de eclipses que acontece no eixo Áries e Libra, né? Então a gente falou, né, Áries sendo o nó do norte, que está amplificando as características marcianas de guerra, de fúria, de rebeldia. Então a gente tem aqui o ano novo astrológico, de 20 de março, que acontece a 0 grau de Áries, traz esse impulso de Áries, um novo ciclo, né? E o eclipse em Libra, o eclipse de lunar no dia 25/3, então evidencia esse eixo Áries e Libra. Temos o Mercúrio retrógrado, que faz a gente repensar, né? Repensar temas, repensar narrativas, também em Áries. Tem vídeo sobre cada item desse aqui. No dia 1º de abril, né, vai até dia 25 de abril. Depois, culminando com o eclipse solar de 8 de abril, vamos rever esse mapa do 8 de abril, que tinha total protagonismo de Mercúrio, a gente todo com esses temas de mídias, questões do Brasil envolvendo mídias sociais, Elon Musk, STF. Nós temos esses impasses em termos de narrativas e mídias, que rompe, né, nesse limiar da lua nova. Temos a conjunção Júpiter-Urano, dia 20 de abril, tem vídeo sobre isso, que eu intitulei como o ciclo da genialidade. Esses dois juntos criam, criativo aqui, só que a gente tem que levar em consideração que esse romper do novo, de inovação, desses dois arquétipos juntos, né, do que significa cada planeta, a gente precisa colocar isso dentro desse guarda-chuva de cenário. Então, quando a gente pensa, os dois juntos, sim, significam criações, inventividades. Os dois juntos, dentro desse panorama extremamente aquariano, que é uma energia errática, né, uma energia de oscilação, aqui a gente tem um Júpiter que tudo aumenta, aumentando a rebeldia de Urano. Então, nós temos esse impasse, né, tudo por um triz em termos de irromper nesses climas de guerra que a gente está muito profundo dentro desse ciclo complicado, né? Eu coloquei aqui para a gente pensar juntos que Marte é o regente disso tudo, né? Marte é o regente de Áries, que dá todo o tom desse ciclo. E vocês viram lá na jornada, deixa eu voltar aqui, né? Voltemos em jornada. Vocês viram na jornada que nós temos nesse período
muitas conjunções importantes de Marte, inclusive antes até. Eu vou dar algumas datas para vocês sobre Marte começando novos ciclos, né? Então sempre o Marte estava, eu dei essas datas desde o começo do ano ele está vindo aqui, né? E ele engatilha situações importantes e pegando planetões, né? Que são esses planetas lentos e importantes, onde Marte, que é a ação, o impulso, a energia, né? Eu vou também colocar aqui só um parênteses para vocês. Há quase 4 anos, um vídeo bem antigão, eu fiz um vídeo quando Marte estava em Áries, onde ele vai entrar daqui a pouco, na época, e ele tá cheio de detalhes mitológicos. Eu vou colocar aqui também para vocês darem uma olhada lá, que ele tá bem completinho, apesar de eu querer fazer outro agora, porque são muitas conjunções de Marte. Então, olha só, como Marte engatilha, e a gente está dentro desse cenário agora, nós temos... e só por que eu tô falando isso? Marte é o regente de Áries dessa temporada, e Marte é o corregente da lua cheia que se dá em Escorpião. Então, pela astrologia tradicional, eles consideram até Saturno, né? E Marte é o regente de Escorpião na astrologia tradicional. A moderna considera, que eu sou mais da linha da moderna, que eu considero Urano, Netuno e Plutão, não viveria sem Urano, Netuno e Plutão, não consigo tirá-los da jogada. A astrologia tradicional considera mais até Saturno. O Marte é o corregente de Escorpião. Então, por isso que eu estou dando esse paralelo de Marte tão acionado agora, e Marte é o deus da guerra, é o deus desse impulso. Como ele pegou esses planetões aí, então, para dar um panorama para vocês. 13 de fevereiro de 2024, ele entra em Aquário, Marte entra em Aquário. E só um detalhe, às vezes rompe notícias e tal, mas a gente tem que pensar que quando algo irrompe, se manifesta, ele já estava ali ruminando de alguma forma, né? Como o broto de uma planta. Ele não nasce, não sai da terra de um dia para o outro. A gente planta semente, rega, muita coisa acontece debaixo da terra até irromper algo, alguma planta nova, um broto novo, algo manifesto, né? Então nós temos, dia 13/2, ele entra em Aquário, Marte, que é um tom de revolução, que traz esse lado, de novo, aquariano, rebelde, forte. Dia 14/2 tem um vídeo detalhado aqui sobre todo esse ciclo, Marte conjunto a Plutão. Super, hiper importante. Nós estamos começando um novo ciclo onde questiona a liderança, onde coloca fogo, lenha na fogueira, dessa exaustão que é Aquário, quando quer mudar, né, dar um salto. E aqui, pegando o Plutão, tem a ver com esses saltos de poder, esse questionamento. São os dois poderosos juntos. O vídeo lá está explicando em mais detalhes. Depois nós temos 9 de março, Marte quadra Urano, que é o campeão de intolerância e de impaciência que a gente tem no zodíaco. Então, essa energia de ansiedade, né? Quando a gente está falando no céu coletivo, nós estamos falando de muito fomento a esse fogaréu que está no céu em termos de revolução, de guerra, de impaciência, né, esse tumulto. Dia 22/3, o Marte entra em Peixes. Aqui a gente tem uma energia mais difusa, né, que teoricamente a gente está falando de um signo que cuida da humanidade, que tudo quer abarcar. Mas não vamos esquecer que dentro desse horizonte coletivo, que é um chamado coletivo, sim, a gente está falando de um final de ciclo, né, para Marte, que está no último signo do zodíaco. Só que encontra, no dia 10/4, tem outro vídeo aqui falando do Marte conjunto a Saturno, que tem essa energia super tensa, de trava, de restrição, onde a semana que a gente está acabando de sair dela, ainda atuante esse aspecto de medo, né, de tensão. Então, isso está no ar. E aí nós temos, voltando para a jornada aqui que eu queria recapitular com vocês, nós temos aqui 2 aspectos importantes, né? Marte e Júpiter, e aí um aspecto de sexto, um aspecto mais brando, favorável. Só que aqui eu queria chamar a atenção para vocês que diante desse cenário de muito Marte, quando a gente encontra Júpiter, é outra energia de fogaréu, é outra energia que tudo aumenta. Então, mesmo sendo um sexto, um aspecto harmônico,
E aí a gente pode pegar, tô falando no nível coletivo, a gente pode pegar esse aspecto harmônico para nós, o nosso mapa de nascimento, para a gente pensar em criatividade, né? Esse trânsito de Marte e Urano, pensar de forma alternativa, criar atalhos, isso é muito favorável. Por outro lado, ele põe lenha na fogueira do impulso, da coragem, da ousadia, da impaciência, ok? E aí temos a conjunção Júpiter-Urano, também o vídeo detalhado aqui, que falamos dela, e finalmente chegando aqui na lua cheia para a gente falar desse ciclo, né? E aí eu queria continuar falando dessa força marciana com vocês. Aqui eu sempre coloco esse slide, pessoal, para a gente lembrar que tudo isso que a gente está comentando está atuando em cada um de nós, né? Então são energias diferentes para a gente administrar e pegar a carona com elas. É por isso essa complexidade humana da gente ser multicamadas e multipotência, tá? Não vejo isso como um lado tenso, não. Eu vejo isso como um emaranhado de fios de potência que a gente pode se conectar de maneiras muito diversas e cada um com a sua voz única, individual, né? O que você veio falar, fazer e dizer, não tem outra pessoa para fazer igual, né? Cada mapa é único e intransferível. Eu coloquei aqui que nós estamos dentro da lua cheia, o ponto de culminância de um ciclo que começa na lua nova, não esqueçamos nunca disso. O tom maior do ciclo é sempre a lua nova. Tem o vídeo aqui, não vou me repetir, mas a gente viu esse acúmulo, né, na casa 8, que é uma casa, falei aqui de recursos, valores, economia, dívidas. Então esse eixo 2-8 eu comentei lá nesse vídeo, muito evidenciado no mapa do Brasil, fora esse impasse com questões internacionais que também está prometido e a gente está vendo esse desenrolar, né? Esse Marte e Saturno, a gente está vendo esses impasses com relação a esse boom, né? Com as questões internacionais também reforçadas no mapa da Lua Nova aqui com a casa 9, Uranus e Júpiter aqui. Lua cheia. Cadê o meu slide de lua cheia? Peraí, pessoal. Vamos, quem sabe faz ao vivo. Vamos procurar aqui o meu slide de lua cheia. Lua cheia USA, lua cheia Brasil. Eu pulei esse. É que eu tô fazendo os estudos dos Estados Unidos, mas hoje nós vamos falar de Brasil. Nós temos aqui, para o mapa de Brasil, nós temos, então, aliás, no céu isso, né? Quando eu falo mapa para o lugar, pessoal, a gente tem aí então a dinâmica das casas, né? Que é tirado para um determinado lugar, apesar dos aspectos no céu estarem coletivo para todo mundo, né? A gente aterriza colocando as casas para uma determinada localidade, certo? Deixa eu voltar aqui, Lua Cheia Brasil. Então eu queria trazer de novo esse tom marciano, né? Vejam como Marte está latente, tanto no ciclo do mês, quanto nos eclipses, quanto na lua nova, e lua cheia com o escorpião sendo Marte o corregente. E a gente olhar nesse período que a gente está nesse recorte da lua cheia, o Marte, que é tão protagonista nesse momento, ele está muito tenso aqui, né? Entre Saturno, que traz a restrição, a contração, um choque de realidade, um choque de responsabilidade, e Netuno, que na conjunção traz o perigo da gente não estar vendo com clareza, uma dispersão, né? Nós podemos sim olhar o lado luz de tudo isso, como eu sempre convido a gente a fazer, sim, é um aspecto tenso, porém a gente pode usar o Marte e Saturno para estruturar, né? Isso a gente até falou nesse vídeo de Marte e Saturno, o quanto tem pegado esse trânsito os signos mutáveis. Vocês comentaram, a galera de Peixes, principalmente a galera de Virgem, falou bastante. Gêmeos e Sagitário, que está vivendo essa tensão de Marte, Saturno e Netuno. Está embolado ali no meio, onde tem Netuno, tem o lado difuso, tem o lado confuso, né? E a gente podendo puxar, mesmo diante de uma tensão, para os aspectos favoráveis desses dois planetas. No caso de Saturno, a gente voltar para a realidade, voltar para o concreto, a gente está estruturando o que precisa ser estruturado, fazendo as lições de casa, lidando com frustração, por isso dei o nome do ciclo da maturidade.
e com Netuno a gente olhando o lado empático, se elevando acima dos temas, né, podendo trazer um refinamento, apesar da névoa ser grande em termos de conjunção. Quando a gente está falando de Marte, Netuno, a gente está lidando as nossas ações abaixo de uma neblina. Então cabe um cuidado, cabe a gente respirar nesse momento em cima dessa energia tão marciana que está no céu, certo? E aqui, para dar um panorama para vocês, a gente tem o ascendente da lua cheia em Sagitário, reforça o lado de internacional que a gente falou, né, os temas ligados ao estrangeiro, os temas ligados ao judiciário, e aí a gente tem o regente do ascendente, essa conjunção tão próxima agora, né, que já vai ter ocorrido em grau exato no dia 23, porque ela acontece no dia 20, esse ciclo culminando com essa conjunção caindo na casa 6 do Brasil, que é a casa da saúde, é a casa dos servidores públicos, trabalhadores, do dia a dia de trabalho. Então isso tem essa culminância aqui de possíveis inversões. Quando a gente está falando de Urano e de inovações, a gente está falando que é potente a questão dessas viradas, né? Porque o Júpiter aumenta a capacidade de viradas e inversões nessa área de experiência. Total protagonismo, não fosse tudo que a gente falou sobre Marte ser protagonista, a gente também tem um outro ponto de fundamental importância nesse mapa da lua cheia, que olha só, o outro regente de Escorpião, que é Plutão, que é o grande destaque em termos de aspecto, né? Plutão, poder, então a gente está falando de uma tônica de poder, de vir à tona que estava oculto, né? Plutão, toda a questão de manipulação, toda a questão, e aqui a gente está falando de quadratura, tá, pessoal? A gente está falando de um aspecto de tensão onde fica mais forte a questão de Plutão no seu aspecto mais sombrio para a gente cuidar, né? Então, em termos coletivos, a gente está falando dessas figuras de autoridade e poder passando aí por embates, passando por questões, né? A questão financeira está caindo na casa 2 de novo, todo esse eixo 2,8 que eu estou comentando, questão de dívidas, dinheiro. Plutão também tem o seu, como significador de planeta, a questão financeira numa área financeira. Aqui temos um enfoque, então, de casa 5, Sol caindo na casa 5, que teoricamente é uma casa mais fácil, né? É uma casa mais alegre na astrologia, que tem a ver com cultura, entretenimento, o lado, todo o universo infantil, crianças. Como eu falei, estou gravando o vídeo muito antes, não tenho as notícias do momento, né? Mas aqui a gente tem uma oposição, que é sempre na lua cheia, a gente cuidar desse antagonismo, né? O Sol já vai ter entrado em Touro, lembra disso, a gente já está falando mais de recursos, já é uma vibe mais pé no chão, porque a gente está falando de terra, certo? Porém, a gente tem essas quadraturas pegando essa casa 5, né? Então, há uma tensão também ligada à cultura, entretenimento, especulação, o universo infantil, a essa tensão de casa 5. Essa turma que a gente estava falando, né? O Marte tenso entre Saturno e Netuno, caindo na casa 4 nessa lua cheia, que é a casa de agricultura, riquezas naturais, propriedades, e também a casa de oposição, falando de astrologia mundial, né, do lado oposto à casa 10, que é a casa do executivo. E essa lua em Escorpião, lembrando que a lua em Escorpião é uma lua que está na sua queda, né? Ela não está, a lua está exaltada em Touro e em queda em Escorpião. Só para lembrar os conceitos de dignidade, quando um planeta, né, uma função planetária, aí no caso da Lua, que é um satélite, mas a gente tudo fala em função, ela está mais facilitada ou menos facilitada, dependendo do signo onde está. O emocional coletivo em Escorpião é muito profundo, é muito denso, né? E coletivamente a gente está falando de um arquétipo de poder, né? São poderosos aqui que estão, né, evidenciados, tanto a Lua em Escorpião quanto o Plutão
sendo protagonista disso tudo. A Lua posicionada na casa 11, que é a casa do legislativo, do parlamento, do Senado, desse lado, todo esse mecanismo do legislativo para um país. Do seu ponto de vista individual, sempre olhar, né, essa lua cheia acontece a 4 graus do signo de Escorpião, então a gente está falando de Touro e Escorpião ali nesse antagonismo, toda lua cheia é uma oposição, né, onde a gente colhe os frutos daquele ciclo, a gente vê, mesmo que seja a colheita não desejada, a gente vê o ciclo se desenrola. Então dá uma olhada no seu mapa onde cai e lembra sempre que esses ciclos trazem para a gente a oportunidade da gente ir transformando o que a gente precisa transformar, né? Então veja onde estão esses planetas no seu mapa, né? Os planetas lentos estão mesmo incluindo Urano, né, numa faixa zodiacal muito curta. Mesmo se a gente for levar em consideração Sol, Plutão, Saturno, Netuno, vejam e que Marte acionando tudo isso, como a gente falou, veja que áreas de experiência são essas, né? E nesse ciclo todo que a gente estava falando, né, de poder e de impaciência no mundo, esse ciclo muito aquariano que a gente está vivendo, no céu ao longo do ano, quando Marte ou Sol, principalmente, estiverem nos signos fixos, a gente tem uma tendência que são Aquário, né, Touro, Leão e Escorpião, a gente tem uma tendência a esses ciclos de rebeldia estarem mais evidentes, certo? Então, o ingresso do Sol em Touro, um outro ponto importantíssimo da nossa jornada aqui para voltar, é o seguinte, gente, aqui ó, em meio a tudo isso que a gente comentou, né, dessa cascata de eventos, a gente tem o Sol quando entra em Touro, quadra o Plutão em Aquário. Então aqui a gente está com essa questão de poder muito sensível e como diziam os antigos, em épocas de eclipses, onde ainda estamos nela, apesar de ter se dado no dia 8 o segundo eclipse, a gente ainda está sentindo efeito, e os eclipses, lembram, têm um efeito que podem durar até o eclipse seguinte, então o que está se desenrolando e desdobrando agora pode durar até 6 meses, tem desdobramentos do que acontece em épocas de eclipse. Os antigos diziam que o véu entre os mundos estão mais finos, né? Então a gente tem essa sensibilidade no ar muito grande, que culmina reforçada agora por uma lua cheia no signo de Escorpião, que traz esse lado mais de dentro nosso, né? Esse lado mais oculto e o lado do que precisa ser regenerado e visto, que é a grande pegada do signo de Escorpião, né? Os regenerar, refazer, ir até o fundo e sair renovado, né? Então a gente também manter a nossa paciência em dia, né, diante desses ciclos de raiva, de medo, de compulsão que a gente está vivendo e pensando sempre construtivamente como você pode usar isso no seu mapa a seu favor, usando essas energias no seu lado luz, certo? Me fala como chega aí para você, espero que tenha sido útil a gente ter feito esse paralelo desse momento tão de chacoalho do mundo que a gente está vivendo. Me fala se faz sentido para você. Sempre é bacana saber onde aciona no seu mapa, se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto que você sugere interessante. E a gente vai continuar falando aqui sobre a jornada dos ciclos que vem, né? A gente vai soltando vídeos aí para a gente falar sobre isso. E lembrando que a gente tem, então, só para fazer um outro paralelo da jornada, toda essa energia marciana que eu comentei, no dia 30 de abril, o Marte entra em Áries, e se agora em Peixes ele é mais brando de alguma maneira, em Áries ele está paramentado, ele está pronto para a guerra, né? Ele está inflado. Então vamos observar, vamos ver juntos, a gente sempre fazendo esse paralelo entre céu e terra para a gente ver como essas energias sutis se materializam aqui para nós. Beijo grande para vocês, espero que esse ciclo seja frutífero mesmo diante de tantos desafios do mundo, que a gente possa lembrar de manter a nossa paz interior, que a gente já faz muito não levando raiva para o mundo,
num ciclo tão marciano, tá bom? Um beijo enorme, me comenta, a gente se vê por aqui. Não esquece de se inscrever caso não tenha se inscrito. Beijo enorme.